comecei a desenvolver meu estilo, sabe? Não é que eu tinha um modelo fixo, redação nota mil, não. Mas redação nota mil, melhorar. Às vezes ele brincava, minha filha, você quer o quê? Paulo, por favor, Paulo, sai daí que eu tô começando a live, por favor. Professor, eu sei que essa redação que o senhor me deu. Mas pode ser que eu. Alô, 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 estão todos escutando? Beleza, Tiago? Oi, Valmir, tudo bem? Estou aguardando só o protagonista de hoje. Kalina, tudo bem? Cadê o Perpétuo? Belinha, Belinha, tudo bem? Cadê você? Já tá pronto? Tô pronto aqui, pai. Já entrou na Unimentor? Hã? Entra aí na Unimentores. Instagram, Unimentores. Tô aqui com a minha auxiliar, dona Mariana, resolvendo isso. Beleza. Assim que você entrar aí, eu já lhe convido. Pronto, entrou. Só que eu tô de cabeça pra baixo aqui. Pronto, já vi você aqui. Tá? Pronto. Então já vou colocar aqui. Mas acho que o problema aqui é minha. Tá? Vê aí. E por aqui já tá. Sua câmera que tá. Tô virado, né? Agora tá. Microfonia, né? Já era comigo. Pronto, agora tá beleza. Você tá me ouvindo? Até o Ferraro já tá na linha aí, Bebeto. Ferraro, amigo, tudo bem? Ah, pronto. Acho que agora deu. Thelma Obrigado, filho. Chulé. Sua amiga Isabelle, assessora direta. Tiago, nosso amigo Júlio Prado. Meu aluno preferido, Valmir Lopes. Minha amiga Kalina, diretora da Unimentor, viu, Perpétuo? Ah, prazer. Mica Rayane. O Enio. Diana Neves, irmãzinha. Sheila Batista. Meu amigo e parceiro Ferraro. Johnson. Grande Ferraro. O Vic do Pazo. Juliana Chaperman. O grande ilustre Tibério Prachá, o nosso diretor-presidente, viu, Perpétuo? Já está conosco. Ah, que ótimo. A minha irmã que se diz preferida também está na linha, sua amiga Nelma. Ah, um grande beijo, Del. Ferraro, também estamos com saudade, viu, Ferraro? Ah, com certeza. Quando esse negócio passar, a gente vai ter muito o que fazer. Isso.
Perpétuo, depois eu vou falar com o nosso presidente, para mandar também uma caneca dessa para você, viu? Ah, Essa é pronto. especial, viu? Eu tô vendo, é personalizada, né? Tibério, eu posso oferecer seu caneco aí para o Perpétuo, Tibério? Dá um sim aí. Bem, pessoal, vamos iniciar a nossa live de hoje. Antes de tudo, Perpétuo, eu queria dizer para vocês que apresentar um pouco da nossa empresa, a Unimentor, a União de Mentores, tá? É uma empresa que é especializada em treinamentos, mentoria, consultoria, auditoria, treinamentos de um modo geral e também pós-graduação, tá? É algo extremamente inovador e novo no mercado. Mas o importante da Unimentor é o seu time, né? Nós temos hoje um time que o elo mais fraco desse time é esse que vos fala, né? Mas é um time que Então é eu imagino, capitaneado. então eu estou imaginando o time, né? Se esse é o mais fraco, imagine Mas o pode restante ser que do é o mais time. fraco. Então nós temos um time capitaneado aí pelo Tibério e Kalina, são os nossos diretores, mas tem aí dois juristas famosos, tem o Adriano Neri e o Tomás Alcoforado. Nós temos um especialista em TI, o Pedro Moscoso. Temos um grande mestre do varejo e do comércio internacional, o Irã. Temos o homem forte do brand, da marca e do design, dois, aliás, o Roberto Varela e o Kleber Medeiros. Temos também tanto o Tibério quanto a Kalina são consultores, auditores, também treinam, também são professores. Temos também a Ana Amélia. Ana Amélia é nossa especialista em RH. Tá? Temos o Daniel Rodrigues, que é o homem forte lá da Jeep. É um baiano, viu, Ferraro? Baiano torcedor do Bahia, mas é homem forte em processos, em projetos. Está conosco também. Enfim, tem um time, então eu posso até esquecendo de alguns outros, mas durante o nosso bate-papo a gente vai estar lembrando. Toda semana, Perpétuo, a gente tem uma dica, né? Começa pela dica do Chicão nas segundas-feiras, tem a dica do Prachá, que é o Tibério, na terça, a dica do Moscoso, que é o Pedro Moscoso, de TI, que é na quarta, o Nery na quinta, e na sexta-feira finaliza com o Daniel Rodrigues. Tá? Então, e todas as terças e quintas-feiras nós temos a chamada gestão raiz, que são as nossas lives, né? Sempre trazendo sempre um debate entre os nossos mentores, tá? Hoje nós vamos privilegiar o nosso público aí com a participação do meu amigo, meu compadre e colega de tanto tempo de profissão, o Perpétuo Cajazeiras, que é diretor do BNB, mas hoje ele vai estar abordando mais o tema da instituição que ele representa, a Associação Brasileira de Desenvolvimento, e a gente vai estar, em que pese nós termos colocado, Perpétuo, o tema, a participação das agências de fomento nessa crise atual, na crise do coronavírus, né, da Covid-19, mas, logicamente, vamos estar abertos aqui para conversar sobre outras coisas, né, sobre o sistema financeiro de fomento, e como também você é doutorando em ciências políticas, né, aí não querendo adentrar na questão ideológica nem política partidária, mas é sempre bom a gente fazer algum comentário sobre a geopolítica econômica, né, desse mundo, como é que vai ficar pós-pandemia, até porque você, como doutorando lá da Universidade de Lisboa, deve estar sendo consultado, deve estar consultando algumas pessoas lá sobre esse tema, tá? Eu vou querer primeiro que você se apresente, eu já fiz uma breve apresentação, mas é importante que você diga o que é a BDE, tá? E, logicamente, qual é o papel da BDE nesse contexto macroeconômico brasileiro. A palavra é tua. Ok, Chicão, muito obrigado. Boa noite a todos. Como o Chicão já falou, meu nome é Perpétuo Cajazeiras, sou diretor de planejamento do Banco do Nordeste e sou presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que é a BDE. A BDE ela fica localizada, tem duas sedes, uma sede no Rio de Janeiro e outra sede em Brasília. Então, ela congrega o Sistema de Fomento Nacional. O Sistema de Fomento Nacional são 34 entidades, né, onde composto de todos os bancos federais, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, as agências de fomento, que são 17 agências de fomento,
os bancos públicos comerciais estaduais, os bancos cooperativos, né? A FINEP e também o SEBRAE. Então, essa é a condição da ABDE. A gente realmente representa, a ABDE representa todas essas entidades do sistema financeiro, o Sistema Nacional de Fomento e, por que não dizer, realmente o Sistema Financeiro Nacional, excluindo-se, evidentemente, os bancos privados. Então, nós... Alô, Perpétuo? Muito forte. Perpétuo, travou um pouco aí. Volta um pouquinho. Finalizou ali onde você falou, representa os bancos, não os bancos comerciais, mas fala um pouquinho porque deu uma travada. Ah, tá. Exclui-se da ABDE, evidentemente, os bancos privados, eles têm outras entidades que representam. Então, todo o sistema de fomento, ele está no Brasil como um todo, e principalmente as agências, as pequenas agências, elas ficam localizadas, elas estão em locais onde dificilmente os grandes bancos atuam, né? Então, esses tentáculos que a gente fala que a BDE tem, são importantíssimos para que a gente consiga atender a toda a população no Brasil. A gente vai conversar sobre esses detalhes, né, durante a nossa conversa, e a gente vai ver realmente a importância desse sistema de fomento no Brasil. E fica à sua disposição, Chicão. Ok, Perpétuo. Antes de fazer qualquer abordagem aí sobre o nosso tema em si, Perpétuo, hoje, nesta semana, na segunda-feira, eu dei a famosa dica do Chicão e eu fiz uma pequena abordagem. Eu queria tomar aí mais ou menos uns 3 minutos do teu tempo. E nessa abordagem eu falei um pouco sobre o conservadorismo das instituições financeiras. Eu tenho sido consultado muito por muitos empresários, principalmente sobre a questão de que o governo está abrindo para novos créditos, de que o governo está abrindo para renegociações. Está travando, Chico. E agora, como é que está? Tá bem. Pronto. Então, tenho sido consultado por alguns empresários sobre a questão da abertura de novos créditos e também das renegociações que estão sendo abertas aí pelo governo federal, pelo menos anunciadas, tá? Eu tenho sempre dito, pessoal, que a questão principal nesse contexto é o risco de para quem fica o risco de crédito. E é por isso que o modus operandi das instituições financeiras, ele é extremamente conservador. Explica-se isso a questão do nível de exposição a risco de crédito que estão colocadas essas instituições. Foi agora a medida provisória 963, né, onde o Ministério do Turismo está abrindo uma linha de 5 bilhões através do Fungetur. A gente sabe que o Fungetur, o principal agente financeiro dele é a Caixa Econômica. Eu tenho conversado com alguns superintendentes amigos da Caixa e, logicamente, ainda estão naquele meio campo de formatar o modelo de como será o prazo, a taxa de juros. Então, vou me utilizar até desse momento para explicar. E falei também que esse é um momento para que os empresários eles revisitem o seu caixa para ver realmente da sua necessidade. Tanto necessidade para renegociar algumas dívidas, principalmente pela abertura que está sendo dada, e essa abertura é uma abertura boa, Perpétuo. Logicamente, você está a par pela instituição que você representa, é que os bancos, de um modo geral, têm os modelos de mitigação de risco, seguem um modelo uniforme, a gente conhece, a gente que é da ala bancária, que é a Resolução 2682 do Banco Central. E que, nesse momento, em função de uma autorização que foi dada pelo Conselho Monetário Nacional em sua reunião de 16 de março, ele abriu para que as instituições pudessem renegociar e que, efetivamente, essa renegociação não fosse impactar nas notas de risco de cliente, por conseguinte, no modelo de aprovisionamento de risco de crédito das instituições financeiras. Então, eu vinha dizendo na minha dica, empresário, mesmo que você não precise, que você tem um caixa que possa suportar mais 6 meses ou 1 ano, mas nesse momento seria bom você fazer um alívio. Renegocie sua dívida, porque você não vai ser prejudicado e nem isso vai impactar para que os bancos possam ter que fazer qualquer nível de aprovisionamento. Tá? Então, só um recado que eu estou dando, porque tenho sido consultado por muita gente nesse sentido. Tá? E outra coisa,
o Conselho autorizou, ele não determinou, tá? Então, as instituições financeiras estão abertas ou não para seguir essa orientação de fazer esses pleitos de renegociação e novas linhas de crédito, tá? Tá, só um aviso que eu estava dando, Perpétuo, ok? Perfeito. Inclusive, Chico, nessa questão, nenhum país tinha esse plano de contingência, porque todo mundo foi pego realmente de surpresa com essa pandemia. Agora, uma coisa a gente tem que ressaltar, o nosso sistema ele é um dos maiores conservadores do mundo. Até porque a gente sabe que Por favor, a gente sabe que o nosso mercado realmente ele melhorou bastante, mas historicamente a gente tinha um risco relativamente elevado. Então, logo que a coisa aconteceu, logo que se iniciou a questão da pandemia aqui no Brasil, todas as entidades elas foram expeditas, elas foram rápidas em tomar decisões, principalmente a questão do Banco Central, facultando aos bancos, principalmente aos bancos públicos, né, porque os bancos públicos eles têm a ingerência do governo federal, para que pudesse fazer realmente essas renegociações, aliviando essa questão dos provisionamentos, né, até o final de setembro. Então, muitas medidas foram tomadas. Isso aí foi rápido, eu participei, inclusive, de boa parte dessas discussões com o Ministério da Economia, inclusive o próprio Banco Central. Essa questão do FUGETU também, a gente entrou a BDE participou dessas discussões. Então, foi montada uma estrutura e uma estratégia para que o impacto disso, dessa crise, para as empresas e para os bancos, fosse o menor possível. Agora, tem um detalhe. E como ficam os pequenos, como ficam as micro e pequenas empresas. Porque as grandes empresas, elas têm fôlego, elas têm caixa, elas têm como fazer esse manejo. Agora, os pequenininhos, os micros e pequenos, esse aí tem uma dificuldade muito grande. Foi autorizado, inclusive, o próprio BNDES tem recursos para isso, né, até para a folha de pagamento. O Banco do Nordeste imediatamente disponibilizou, com a autorização do CONDEL, recursos para que fossem concedidos financiamentos, fossem concedidos capital de giro e também a renegociação. O Banco do Nordeste é uma das entidades que está correndo muito, está atuando muito bem nisso aí. As outras também estão. Temos alguns problemas, né, algumas dificuldades em algumas das agências, até porque não conseguiram atualizar os seus limites de crédito junto, principalmente ao BNDES, que é quem faz o repasse desses recursos para as agências de fomento e também para alguns bancos de desenvolvimento, mas as coisas elas estão se equilibrando. A gente está vendo muita dificuldade, alguma dificuldade ainda na chegada desse crédito na ponta, mas a gente vê que o sistema, né, o governo federal, está buscando alternativa para que isso seja resolvido. Perpétuo, o Ferraro, nosso amigo Ferraro, está dizendo aqui, ó, os bancos públicos estão sendo demandados por acesso ao crédito semelhante a 2008, que ele estava presente aí conosco lá nessa batalha. A gente sabe que realmente existe esse gargalo aí, que muita gente não opera com bancos públicos, e na hora da crise a gente sabe que esses bancos públicos é quem chega mais perto. Claro que nós sabemos que existe um pouco de burocracia, né? Isso é uma coisa natural de uma instituição pública que lida diretamente com dinheiro público, mas que ele não atende a 100% da demanda, porque mais de 50% dessa demanda estão voltadas aos bancos privados, não é isso? Com base nisso, Perpétuo, qual é o apoio desses agentes de fomento que estão na linha de ação da BDE e o que foi que a diretoria da BDE deu de direcionamento para essas agências de fomento no que tange a isso que a gente está comentando? Veja, isso é histórico. Quando aparece uma crise, os entes públicos, os bancos públicos que correm para socorrer realmente o país. A gente sabe que nas crises anteriores, inclusive a questão até de limites foram reduzidos para as empresas na rede bancária, e em alguns casos até foram excluídos, foram zerados os limites para algumas empresas trabalharem, né? Nessa questão dessa crise que é histórica, né? Realmente ninguém estava preparado para isso, foi todo mundo tomado de surpresa. O que é que está sendo feito?
as agências de fomento, elas estão conseguindo conceder crédito aos micros e pequenos, principalmente aos micros e pequenos, que estes é que têm mais dificuldade, como eu estava falando, de resolver suas questões, de se manterem vivas, de pagar suas contas. Então, as renegociações estão sendo feitas normalmente pelas agências de fomento e pelos bancos de desenvolvimento, BDMG, BRDE, nós temos o caso, inclusive, também lá da Desenvolve São Paulo. Então, eles estão renegociando as dívidas e estão concedendo os novos créditos. Crédito para capital de giro. Capital de giro entende-se, inclusive, folha de pagamento, despesas correntes, como energia e etc. Foi suspensa a questão do pagamento de tributos. Isso já dá um alívio para essas pequenininhas, principalmente. Então, elas estão trabalhando, Chicão, a nossa rede de agência de fomento, elas estão trabalhando com dificuldade. A gente já tem relatado isso, né, nos encontros que a gente tem tido, a gente tem relatado a dificuldade que eles estão tendo, porque eles estão sem funding para isso, precisa aumentar, dar uma melhorada na questão dos limites, porque hoje, o momento que a gente vive é um momento totalmente... Ninguém pode ser ortodoxo agora. A gente tem que trabalhar de uma maneira heterodoxa, a gente tem que abrir um pouquinho, a gente tem que se expor um pouco mais. Então, a questão da concessão de limites, se for baseado na matriz de risco que sempre se trabalhou, inclusive, numa das discussões que a gente teve com o BNDES, e eles estavam revendo essa matriz de risco, hoje eu não tomei conhecimento ainda se isso aí já foi modificado. Então, não se pode trabalhar com a mesma matriz de risco que se trabalha em tempo de normalidade. Então, a gente tem que ser um pouco heterodoxo nisso aí, tem que trabalhar de uma maneira diferente. As exceções têm que existir para que realmente esses recursos possam chegar na ponta. Então, a dificuldade que as nossas agências estão tendo é grande com relação a isso aí. Eles estão trabalhando, mas com dificuldade. A gente tem que encontrar uma maneira de melhorar esse fluxo. E com relação às autoridades monetárias, Perpétuo, você, por exemplo, principalmente o Ministério da Economia e o Banco Central, vocês estão vendo alguma barreira nesse sentido? Não, veja, há muita boa vontade, Chico, tanto do Banco Central como dos técnicos do Ministério da Economia. A gente vê a boa vontade, realmente, eles estão sendo gigantes nisso aí. Tá? Agora, o processo é que é lento. Ninguém se preparou para isso. Então, existe temor, o que é que pode acontecer depois disso. Os usos da vida, como é que vão enxergar alguma flexibilidade que seja feita. Então, isso não me foi dito, mas eu imagino que esse seja realmente a grande preocupação que eles têm. Mas a gente tem que fazer justiça com a boa vontade que está tendo por parte dos técnicos, tanto do Ministério da Economia, como do pessoal do Banco Central. E a gente vê também, nós tivemos, o BNDES teve uma reunião com todos os diretores do BNDES. Eles estão correndo. Inclusive, essa questão da própria matriz de risco, eles estão feitos loucos, tentando encontrar uma maneira de que façam uma adaptação da matriz de risco sem prejuízo legal, né? Sem que infrinja nenhuma norma atual. Ou seja, tentar fazer um modelo de risco que não vá quebrar muito Basileia, né? Seria mais ou menos isso. Não, pois exatamente. Que não vai mexer com isso aí. Mas tem que ser feito. Alguma coisa tem que ser feito. O mundo não está normal. Isso. Perpétuo, e vindo agora mais para o aspecto macro, né? Eu tenho sempre lido alguns artigos, principalmente artigos seus, e logicamente revisitei alguns artigos aí de 2018, quando o seu antecessor falava do sistema financeiro de fomento e a representatividade dele, principalmente para os investimentos de longo prazo, que a gente sabe que as instituições de fomento que você representa, ela tem um peso grande na questão de concessão de crédito de longo prazo. E nesse contexto, porque eu vi o seguinte, quando eu li o chamado Pro Brasil, eu achei muito parecido com o seu último artigo e também com os artigos que vinham sendo defendidos pela BDE, né? E estava muito caracterizado nos 50 anos da BDE, onde você esteve lá representando a instituição lá no Senado, né? Que foi homenageado lá pelo senador Anastasia, que naquele momento presidia o Senado. E eu achei muito parecido. Então, eu queria saber o seguinte, até que ponto a BDE foi ouvida
para a formulação desse plano chamado Plano Pro Brasil. Se é que você pode falar. Não, a gente pode falar. Veja, o pensamento é porque esse aí não é o pensamento do presidente da BDE. É o pensamento da BDE porque a gente tem realmente a gente tem um colegiado que a gente discute, e eu tenho meu pensamento sobre isso. Ele comunga com o Pro-Brasil, né? Não na maneira assim, da concepção como um todo. Mas, veja, os Estados Unidos da América, eles saíram da crise de 30 tratando de infraestrutura. Então, a ISCAM é uma parte que eu falaria. Veja, nós estamos passando por um problema sério, de problema sanitário gravíssimo. Mas, evidentemente, que a gente tem que tratar isso com prioridade de 0 até 10. Essa é a prioridade. Mas, marginalmente, a gente tem que criar um núcleo para cuidar da outra questão, que é que vai acontecer depois disso tudo. Eu até comparo o momento dessa pandemia como se fosse uma corrida de Fórmula 1, em que as Ferraris, as McLaren, que são os carros mais potentes, eles largam na frente e os outros vão atrás. Neste momento, aí vai China, vai Estados Unidos, Alemanha, que são os carros de primeira linha. E aqui no Brasil é São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, só que agora entrou o carro de segurança. Então, teve um problema e entrou o carro de segurança. Neste momento, nós voltamos mais ou menos a estar na mesma linha, né? A gente está na mesma fila, não tem mais ninguém dando volta em ninguém. Por conta disso, é importante que se pense o que é que vai acontecer depois da pandemia. O Brasil, a meu ver, ele tem como se sair, digamos, na próxima relargada, ele sair bem. A gente está vendo uma questão aí que é complicada. A China já está querendo comprar soja dos Estados Unidos em detrimento da soja do Brasil. A gente tem que evitar isso aí. A gente tem que conversar. A gente tem que acabar com essa história de que somos só exportadores de commodities. Esse é o momento onde vamos pegar algumas pessoas, né? O pessoal cuida da parte da saúde. Vamos pegar algumas pessoas, criar um núcleo. Pensem o Brasil pós-pandemia. Me traga, antes do fim da pandemia, um projeto para o Brasil. A gente tem que fazer isso, porque senão nós vamos sair dessa crise muito, muito inferiorizado. Tá? Então, é assim que eu vejo. Temos que ter um projeto, este é o momento de pensar, um projeto grande de infraestrutura para o país como um todo. A gente tem que pensar isso, porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nessa situação de penúria. O Brasil hoje, veja, nós imaginávamos, né, o governo imaginava que teria 35 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Passou de 50 milhões. Então, o Brasil, creio que não tem 230 milhões de habitantes, talvez tenha mais de 300 milhões de habitantes, porque tem pessoas aí escondidas nos locais que ninguém sabia que estavam lá. Né? Então, é um momento que tem que pensar direitinho nessa questão, sabe? E só se desenvolve se for montando, preparando com infraestrutura o país para se desenvolver. Perpétuo, nesse contexto, agora vou me aprofundar um pouquinho e tentar beber da sua sapiência no campo da ciência da geopolítica econômica mundial. Muita gente fala, nós temos um mentor nosso, o Irã, que ele é uma pessoa expert em varejo, expert em compras, em marketing, né? E representa algumas instituições financeiras mundiais. Então, está sempre sentado ao lado dessas pessoas. E existe um chamado índice de gerente de compra, que mais ou menos mapeia a situação dos países no que tange a questão das políticas macroeconômicas para o seu crescimento econômico. Tá? E aí, nessas questões, ele alega sempre que nesse processo a China ela já largou.
né? Passou o processo pandêmico, ela já largou e pode ser um dos países, ou talvez o único, a ter um PIB positivo no corrente ano. A questão é a seguinte, Perpétuo. No contexto mundial, no contexto, a gente sabe que os Estados Unidos é o primeiro PIB do mundo, né? E aí, perde, não perde? Como é que fica essa geopolítica macroeconômica mundial? O Brasil, veja, a China, ela está levando uma vantagem muito grande nisso aí, porque ela foi a primeira a entrar na crise, soube conduzir isso muito bem e a primeira a sair. Ela está agora só na parte de monitoração, de monitoramento. Então, ela vai ter um PIB positivo. Isso aí não tenha dúvida. Se ela abocanhava boa parte da produção mundial, ela vai se expandir mais ainda. Agora, a meu ver, o que cabe a nós, né? A Alemanha não vai ter problema, a Inglaterra não vai ter problema, Estados Unidos não vai ter problema. Mas aí, Chicão, o que eu falo é que esta é uma grande oportunidade para o Brasil. São dois países que têm uma grande oportunidade, o Brasil e Portugal. Essa é a grande... Porque Portugal deu um exemplo de como fazer a coisa, né? Então, Portugal tem um problema seríssimo, porque as terras lá, a maioria das terras foram compradas pelos ingleses, inclusive as vinícolas e tal. Mas Portugal tem um sistema de serviço muito bom. O Brasil é quem pode alimentar boa parte do mundo. Se a gente conseguir agregar valor no que nós temos, a gente não exportar a soja como a gente exporta, se a gente não parar de exportar o ferro como a gente exporta, porque a gente faz isso desde 1500, quando a gente exportava só para o Brasil. É verdade. E não mudou, né? A nossa... Nada de valor agregado, a nossa só exportação, matéria-prima, né? Não tem, né? Então, aí eu volto para a história anterior, para a conversa anterior. Então, o que nós temos que fazer é nos prepararmos para isso. O Brasil tem que melhorar muito a sua plataforma de produção. A gente tem que se industrializar, sem fumaça. A gente tem que ser um país industrial, a gente tem que ter valor agregado sem fumaça. Já tem tecnologia para isso. Então, nós temos que nos preparar para isso aí, e é o que te falo. Agora que entrou o carro de segurança, nós temos como acompanhar os melhores carros. O Brasil pode vir a ser o grande beneficiado de toda essa pandemia. Vai morrer muita gente, a gente sabe disso, é lastimável. Todo dia eu recebo notícias e amigos meus, ou pessoas próximas que realmente faleceram. Mas o Brasil tem como sair. Agora, tem que ter uma série de questões internas a serem resolvidas, né? A gente ficar menos conturbado do que estamos, para que a gente tenha uma harmonia, para que as coisas comecem a aparecer realmente. Quem conduza esse processo, tem que aparecer pessoas para conduzir esse processo. Nós temos entidades que foram criadas agora, inclusive entidades empresariais, como no caso do Nordeste Forte, que é um grupo muito interessante. Então, em termos de retomada, o Brasil tem todas as condições de sair na frente de todos. Este é o meu pensamento. Perpétuo, eu queria só falar aqui, ó, entrou aqui nossa mentora Ana Gutiel, Ana Emília, entrou aqui o Calves Pereira, a Isabel e Holanda, quero agradecer a todos eles, a Débora, Sayonara, o Marinho, a Sandra Camargo, todos eles eu quero agradecer pela presença em nossa live, tá, pessoal? E aí, pessoal, tá, vocês estão abertos também, pode perguntar, viu? Perpétuo tá doido para responder a vocês aí também, tá? Perpétuo, voltando para o aspecto micro, tá? E aí, quando eu falo micro, é colocar o seguinte: como é que está a questão da preparação das agências de fomento? Você já falou que as agências de fomento estão justamente apoiando, ou seja, as agências de fomento, nós sabemos que a presença é muito mais nos estados, tirando aí os bancos de desenvolvimento regionais, BNB, BASA, né? Nós temos as agências de fomento no campo dos estados. Como é que está essas agências de fomento com relação ao funding? Quem é que está apoiando funding para que elas possam efetivamente
apoiar ou dar o apoio às micro e pequenas empresas, Perpétuo? A base do fundo deles é do BNDES. Então, em torno de 90% da utilização do fundo vamos para o recurso do BNDES, que disponibilizou agora um volume altíssimo, né, para que sejam utilizados por todos os bancos, inclusive as agências de fomento. Aí eu repito, a dificuldade que nós estamos tendo, né, é a questão de limites. A demanda ela está tendo, né? Estão lá os micro e pequenos, a questão do microcrédito. Então, a grande questão é a atualização de limites para essas agências de fomento. Então, isso aí realmente é o que está dificultando. E a gente sabe que no que tange ao microcrédito, o BNB é um grande baluarte, né? Mas o BNB está presente na região Nordeste, né? Então a gente precisava que isso fosse disseminado para todo o país, no modelo que hoje trabalha o Crédito Amigo, né? Que realmente tem sido... Aliás, eu não sei se o Crédito Amigo está lá com você no planejamento ou está em outra diretoria, na diretoria de negócio, mas a gente sabe o trabalho que hoje é feito no Crédito Amigo, a cada dia mais crescente e a cada dia sendo mais elogiado nesse trabalho. Mas a minha pergunta mais foi justamente para saber se ela tinha, já que você fala que o funding é do BNDES, a gente sabe que são linhas, são recursos competitivos e que não são recursos que vai efetivamente encarecer o bolso dos micro e pequenos empreendedores, né? Então isso já é um ponto de alento, né, Perpétuo? Porque a taxa, inclusive a taxa para ser praticada, é uma taxa em torno de 3,75%, chega a 4%. Então, é uma taxa suportável, isso ao ano, é uma taxa suportável. Mas a dificuldade realmente é desse crédito chegar na ponta. Essa é a dificuldade que a gente está tendo. Eu espero e acredito que até meados da próxima semana isso esteja resolvido, né? O pessoal do Ministério da Economia, do Governo Federal, está tomando todas... Está tentando melhorar esse fluxo para que esses recursos cheguem. Existe uma questão aí, Chicão, quando a gente fala do microcrédito, do Crédito Amigo, a gente fala só o Nordeste, mas o Nordeste é muito grande, né? O Nordeste é um terço do Brasil, né? Então, principalmente nesse público, né, Perpétuo? Exatamente, principalmente nesse público, e o Banco do Nordeste está com em torno de 10 bilhões de reais preparado para isso aí, além de que foi direcionado 3 bilhões de recursos do FNE para atender as micro e pequenas empresas dentro daquela orientação do governo federal, né? Então, a questão do Nordeste, o Banco do Nordeste está trabalhando muito bem mesmo. A nossa dificuldade, é o que te falo, a nossa dificuldade é que está dependendo de outros fundings. O Banco do Nordeste tem o funding dele, que é o FNE, quem está dependendo de outros fundings, que são as agências de fomento, né, no resto do Brasil. Esse aí a gente está tendo, ninguém está conseguindo fazer a contento. E sobre isso, Perpétuo, aí é um recado para o Perpétuo, não o presidente da ABDE, mas o Perpétuo diretor do BNB. A gente tem recebido por parte de alguns empresários, principalmente empresários de pequeno porte, preocupação pela questão da demora. Eu tenho conversado e a gente sabe que, por conta da pandemia, cerca de 30% da mão de obra do BNB ela foi colocada sob a forma de home office ou até às vezes mesmo tirado do trabalho nesse momento, né? Então a gente está passando por uma dificuldade, eu sei, estou falando a gente não, o BNB está passando por uma dificuldade em frente à demanda que está tendo nesse primeiro momento, tá? Então, o que eu estou querendo que você leve enquanto diretor do BNB é justamente isso, porque a gente está vendo um pouco da demora na questão cadastral, um pouco da demora na concessão do limite. Claro que plausível em função do momento, mas nada que a área de TI do banco não possa formular um modelo próprio para que a gente possa agilizar esse procedimento, ok? Fica sem precisar responder, só mais para você levar. Não, mas de qualquer maneira eu faço questão de fazer um comentário, Chicão. Veja, mesmo quem está trabalhando em home office, a produtividade não caiu. Tá? Até porque há um acompanhamento disso e as pessoas realmente que estão trabalhando em casa estão cumprindo com as suas obrigações. A coisa, ela afunila pela quantidade, né? A gente sabe que em alguns casos
Em alguns casos, realmente, pode até acontecer que demore além da expectativa, porque quando a pessoa está lá necessitando daquele dinheiro para 24 horas, ele quer que saia em 24 horas. Mas há uma questão que, em toda reunião, o tempo todo, o presidente Romildo, ele é muito taxativo, cobra muito isso aí. O Romildo acompanha isso de perto, né, com muita seriedade, 24 horas, como pode dizer, é cri-cri mesmo dessa questão, e as pessoas estão respondendo. Evidentemente que um caso ou outro possa acontecer de atrasar, e muitas vezes, não quero dizer que seja isso, mas muitas vezes é até a falta de alguma documentação ou a própria ansiedade. Mas tanto a diretoria como o superintendente e os gerentes, se por acaso aconteceu esses casos, pode nos contactar que a gente vai ver o que é que está acontecendo para dar agilidade. Porque o que nós queremos é que a coisa aconteça real time, no menor espaço de tempo possível, porque essa aí é uma briga constante do presidente do banco, junto a nós, diretores, junto aos superintendentes estaduais e, consequentemente, junto aos gerentes das agências. E, Perpétuo, foi bom você abrir justamente para isso, porque nós da Unimentores temos sido muito... A credibilidade da Unimentores é muito grande, né? O conhecimento que o Tibério e a Kalina têm, a Kalina aqui na Paraíba, o Tibério em Pernambuco é grande, e faz com que isso também perpasse por todo o corpo dos mentores da Unimentor. Então, logicamente, essas consultas nos vêm, como sabem que eu fui cria do BNB, então, logicamente, essas perguntas, para mim, são carreadas. Então, logicamente, eu vou até tentar depois fazer uma live ou com o Andrade ou com o próprio Romildo, vou conversar com eles, e eu queria que você levasse também essa nossa ansiedade, e, logicamente, você vai ser um canal aberto. Toda vez que eu tiver algo, também vou estar conversando com você, com o Romildo, com o próprio Andrade, para que a gente possa trazer alguma coisa aqui, tirar algum anseio dos nossos ouvintes, dos nossos clientes aqui da Unimentor. O próprio Ferraro está reforçando aqui, viu, Tibério? Reforça aqui justamente essa questão da lentidão que está sendo vista por alguns clientes lá no caso da Bahia. Eu quero colocar aqui, Perpétuo, a entrada do Osiel. O Osiel é um grande mestre em recursos humanos, é advogado, participou da nossa última live, e ele fala aqui o seguinte, perdemos para nós mesmos. Nosso Congresso não ajuda a condução da retomada, cada um busca apenas os seus interesses políticos. Aí, logo em seguida, o Marinho ele fala, não é só o Congresso, mas a insensibilidade do presidente sobre as vidas dos brasileiros, comprando brigas ao invés de liderar. Como aqui, na verdade, não está o campo, em que pese ser gestão raiz, mas a gente não vai entrar nesse campo da briga ideológica ou partidária, assim vai demorar 2 horas e a live só termina com 1 hora, tá? Então a gente vai dar continuidade e agradecendo aqui ao meu amigo Marinho e também ao meu amigo Osiel, e eles sabem porque a gente está colocando isso. Mais uma vez, saudar aqui o nosso Júlio Prado. O Júlio Prado é um grande parceiro, ele é da Facotur, que é uma universidade, uma faculdade lá de Pernambuco, viu, Perpétuo? Parceira também da Unimentor, tem coisas vindo aí, né? Estamos lançando cursos de pós-graduação presencial, esse próprio amigo que vos fala está lançando um curso online aí, está saindo já para junho, tá? Então, tudo isso são coisas que a Unimentor está colocando. E aí, Perpétuo, é o seguinte, nós já estamos com 43 minutos da nossa live, temos 17 minutos a mais, eu queria fazer mais ou menos mais uma questão para você aqui nesse contexto. Perpétuo, nós sabemos que a BDE ela tem comissões, e cada comissão lida com uma área específica. Até que ponto o governo federal, até que ponto as entidades de classe, elas estão tomando, bebendo desse conhecimento dessas comissões para ajudar no seu andamento, principalmente nesse momento? Veja, a BDE ela participa, ela tem participado de quase todos os movimentos que estão acontecendo no Brasil, tá? Então, nós temos um corpo técnico muito bom e a BDE tem participado ativamente dessas ações que estão acontecendo, né? Muito do que foi, das decisões que foram tomadas, tiveram realmente, a BDE foi ouvida e algumas coisas estão sendo implementadas, tanto lá no Ministério da Economia, isso aí diariamente
A BDE ela está a se manifestar tanto no Estado da Economia, é o que eu te falo, tanto como o BNDES, o Banco Central, outras entidades, o próprio SEBRAE. O SEBRAE, a BDE, ela tem assento no Conselho Nacional do SEBRAE, né? Então, a BDE está sendo ouvida o tempo todo. Então, o que você fala, pelo conhecimento que a gente tem, né? Que a BDE tem, pelo conhecimento que as agências de fomento têm, porque elas estão lá, elas estão nos locais, elas conhecem os territórios, elas conhecem a fundo a necessidade daquelas pessoas e daquelas entidades, daquelas empresas, pequenas empresas, como colocou o Ferraro. No Nordeste, 67% das empresas são micro e pequenas empresas aqui no Nordeste. Essas agências de fomento, elas conhecem o território, elas conhecem o público que está lá. Que Brasília não conhece. Não conhece, não tem culpa de não conhecer. Não precisa ir lá conhecer, porque tem que conheça. Então, mas por isso que está se utilizando disso aí, dessa expertise, para colher informações, colher sugestões. Toda semana tem 2, 3, 4, 5 lives, discussões, videoconferência, para se discutir. A BDE discute com o governo federal, com as entidades do governo federal, como melhorar a situação, como minimizar as perdas, como fazer os acertos, fazer as normas, as portarias, inclusive até alguns projetos de lei que estão saindo. Então a BDE está sendo ouvida e tem dado uma contribuição muito importante neste momento para o Brasil. Bem, eu quero colocar aqui, saudar a entrada de Isabelle mais uma vez, nossa amiga Isabelle, que está lá na sua assessoria. Informações nobres à sociedade e ao empresariado. Parabéns, mestre Chicão, e logicamente ao mestre Perpétuo. A entrada do professor Jeff Marinho, obrigado. O Ferraro, mais uma vez. O Ferraro está participando muito hoje, viu, Perpétuo? 8% das micro e pequenas empresas têm acesso a crédito, bancos múltiplos, ou seja, temos um mercado potencial para contribuir para a geração de negócios, não tem a menor dúvida. Quer abordar um pouquinho sobre isso, Perpétuo? Veja, o Ferraro, ele tem como contribuir muito, porque o Nordeste deve muito a ele. Ele foi diretor de negócio do Banco do Nordeste durante muito tempo. Fez um trabalho exemplar. Então, ele conhece, e ele é de botar a mão na massa. Ele conhece realmente tudo isso aí. Né? Então, ele fala de cátedra. Né? O Ferraro, a gente sabe continua ajudando, o conhecimento, né, que ele tem, a abnegação que ele tem e a defesa que ele faz das pequenas empresas. E continua ajudando lá na Bahia, né? Continua. Ele é o que fala, ele aposentou do banco, mas ele é um inativo ativo. Né? Ele é um aposentado do banco, mas que continua, como diz um amigo meu, ele é um baiano. O baiano é igual o Boeing no ar. A gente pensa que ele está parado, mas está 900 km por hora. Isso. Danado. Quero saudar aqui, mais uma vez, o Júlio Prado, que eu falei agora, da Facotur. Ele está dizendo, Unimentores e Facotur, uma parceria de sucesso. Não tem a menor dúvida, Júlio Prado. Vamos estar. Quero vê-lo mais de perto aqui na Unimentor. Entrando aqui o seu amigo Davi Sobral, meu cunhado, você sabe, né, Perpétuo? Seu amigo. Parabéns pela live, excelente nível. O nível realmente é em função do protagonista maior, que é o doutor Perpétuo, viu? Perpétuo Cajazeira tem muita coisa para nos dizer aqui, tá? Tem mais Pantaleão Genivaldo, obrigado por ter vindo. O agradecimento aí de Ferraro, obrigado, amigo. Estamos na luta para sempre, não tem a menor dúvida. E Tibério, anota esse nome, viu? Paulo Ferraro, na Bahia. Quando a Unimentor for para lá, já temos do mesmo jeito, viu, Perpétuo? Eu não tenho a menor dúvida. Já já você vai estar saindo da BDE, do BNB, vai estar se aposentando e já é uma mão de obra que a gente vai querer pescar lá no Ceará, viu? Eu tenho certeza. Vou melhorar minha biografia para ver se eu consigo entrar no grupo. Só estou aguardando aqui um like aqui do Tibério, viu? Aprovando. Se ele aprovar, você já está convidado, viu? Você está vendo como eu estou danado, né? Para você observar, né? Estou vendo, você desarmou muito. Olha, já está afirmando aqui, sim, senhor, tá vendo? Já está me chamando de senhor e já está dizendo que eu já posso convidar você para futuro mentor lá no Ceará, tá vendo? Isso aí que é bom, viu? E
E está feliz aqui, está se mostrando feliz. Perpétuo, nós temos mais cerca de 10 minutos, tá? Eu queria, nesses 10 minutos, fazer um bate-bola. E, logicamente, até o momento fui eu quem perguntou muita coisa para você, mas eu queria que você, pelo menos nesses 5, 6 minutos próximos, antes que a gente faça o fecho da nossa live, queria que você abordasse algum tema que você acha importante para colocar para nós, mentores, para esse público que está nos acompanhando nessa live de hoje. Fala aí, Perpétuo. Olha, Chico, eu vou ser bairrista disso aí, tá? Me perdoem as outras regiões, mas como, inclusive, isso faz parte da minha linha de pesquisa com relação ao subdesenvolvimento intrarregional, né? Eu não falo de desenvolvimento intrarregional, que é a dificuldade que a gente tem do Nordeste, eu falo aqui do Nordeste, que a dificuldade que a gente tem de crescer, né? É muito grande. Tem momentos que eu olho e imagino, é como se a gente estivesse numa escada rolante subindo na contramão, que a gente sobe 2 degraus e desce 1 degrau. Então, o meu clamor, a minha ansiedade é que a gente consiga realmente ter mais mecanismos para que a gente possa desenvolver o Nordeste. A gente fala muito de que já foram muitos recursos do FNE, muitos recursos da SUDENE, etc, etc, etc. Existem outras variáveis que elas não são tratadas. Aí agora quem está falando é o próprio Perpétuo. Existem outras variáveis que não são tratadas. É a questão, a gente vai para o saneamento básico, a gente vai para o analfabetismo, a gente vai para o nível de insegurança, a gente vai para o nível de pobreza, a gente vai para o nível de desigualdade, a gente vai para a série de educação. Nós temos exemplos de educação, como é o caso lá de Sobral, mas nós temos um sistema educacional do Nordeste, ele é muito falho. Então, o que eu quero, né, o que eu penso, o que eu imploro, é que a gente encontre mecanismo, e isso aí eu tenho conseguido vislumbrar muitas coisas, lendo, inclusive agora Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, e ver como tudo isso se processou e como tudo isso que aconteceu nos levou a estar onde estamos. Então, eu acho que tem que ter uma revisão do que a gente está fazendo no Brasil, para que a gente realmente possa tornar o Nordeste. Não precisa Nordeste ser Sul-Sudeste, mas não precisa ser tão Nordeste. A gente pode melhorar muito sem fazer muito esforço. É só dedicar um pouquinho, é só virar o olho para dentro, que a gente consegue. Então, isso está se tornando até quase um desabafo, mas é porque é um sentimento que eu tenho. Tá? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa pelo Nordeste. Tem agora o Nordeste Forte, que eu falei, que é um grupo de empresários das entidades que estão aí trabalhando para fazer que é quase um consórcio. E também tem o consórcio dos governadores. Então, que se tenha um planejamento voltado para a região. Esta é uma preocupação, é um apelo, é o que eu sonho, é o que eu imagino, eu espero. Eu estava até conversando com o pessoal, meus colegas lá do curso, e eles me dizendo, eu nunca imaginei que tu fosse ter tanto material para trabalhar na tua tese como tu está tendo agora. E é verdade. Eu acho que tem coisas demais para ser feito, né? Coisas demais para ser trabalhado. Então, acho que é isso. O que eu, pedindo desculpa às outras regiões, é isso. É se voltar para cá, porque a gente conhece, como o próprio Ferraro colocou aí, que é um conhecedor também da situação, ver se a gente pode realmente fazer uma grande frente em prol do Nordeste. Aqui, Perpétuo, o Júlio Prado é um gestor público há bastante tempo. Júlio Prado, eu falei para você, que é da Facotur, mas é gestor público, conhece bem desse tema, e está concordando contigo e dizendo que Celso Furtado traçou caminhos, né? Cabe a gente agora, quem tem esse pensamento, que corrobore justamente nisso.
o próprio Tibério também, que além de uma pessoa que conhece bastante a região, mas é um lutador e está colocando aqui, concordo, Perpétuo, né? Então, estou vendo várias pessoas aqui concordando com você, e de antemão eu vou falar, não posso, não tenho, mas quero falar em nome aqui da equipe Unimentor. Esse é o propósito-chave da Unimentor, é fazer com que a gente possa também ajudar no crescimento econômico e, por que não dizer, no desenvolvimento dessa região, na melhoria da qualidade de vida do nosso irmão nordestino, né? Então, Perpétuo... Isso está mapeado há muito tempo. Josué de Castro já fez o mapa da fome. Isso está mapeado. Então, cabe a ação agora, né? Cabe planejar em uma ação, um plano-ação, um planejamento com ação concomitante bem rápida, né? Então, eu queria dizer também o seguinte, Perpétuo, na próxima live nossa, na próxima terça-feira, nós teremos uma live, e é muito boa, e já queria que você participasse, né? Participasse como ouvinte, e não esquecesse de nos ajudar aqui, dando o seu like nas próximas lives da Unimentor, tá? A gente vai falar sobre reforma trabalhista e nessa live, quem vai estar capitaneando é o nosso mentor Adriano Neri, e o convidado especial é o Carlos Eduardo, uma pessoa da área que, logicamente, vai nos ajudar na próxima terça-feira nessa live, reforma trabalhista e novos horizontes para as empresas. Quer dizer, é um tema alvissareiro, é um tema muito oportuno para esse momento, um momento em que tem várias empresas num processo de demissão, em que pese toda a ajuda que vem sendo dada, as medidas provisórias que vem sendo dadas para suspensão temporária de trabalho, para redução parcial de trabalho e também de salário. Então, mesmo as ajudas sendo dadas por parte do governo, nós estamos num processo grande ainda de demissão, tá? Então, queria colocar e já informar para os nossos ouvintes que na próxima terça-feira teremos essa nossa live, né? O Ferraro fala aqui, aprendemos com Carlos Furtado e Darcy Ribeiro, né? Também. Está escutando, Perpétuo? Está escutando agora? Estão me escutando? Só dá um sim ou não aí. Escutando agora? Perpétuo, fala alguma coisa. Pronto, tá sendo escutado, Perpétuo. Você está ouvindo? Estou vendo que você não está ouvindo, mas daqui eu acho que as pessoas estão ouvindo. Ó, a maioria está me escutando. Tá, a maioria escutando. O Tiago está dizendo, é prazeroso live com profissionais humanos que pesam no desempenho no Nordeste. Parabéns a vocês. Eu quero agradecer, Tiago. Tiago é um grande participante. Todas as nossas lives, ele está conosco aqui. Perpétuo, está conseguindo ouvir agora? Perpétuo, nós temos agora 1 minuto e 39 segundos. Você está escutando? Pessoal, estou vendo que o Perpétuo não está escutando, mas daqui a gente pode, como só nos resta 1 minuto e 25 segundos, eu quero agradecer a presença do Perpétuo. Eu acredito que foi excelente a participação dele para nos ajudar, para entender um pouco sobre a entidade que ele representa, né? A Associação Brasileira de Desenvolvimento, o papel dos agentes de fomento que estão lá fazendo parte da ABDE nesse momento de pandemia. Podemos também beber um pouco da sapiência do Perpétuo no campo da ciência política, da geopolítica nacional e internacional. E por que não dizer também algumas coisas que foram abordadas sobre o próprio BNB e o papel das pessoas, da pessoa física e também das empresas para o crescimento econômico e desenvolvimento da região Nordeste. Então, queria, mais uma vez, agradecer a todos e dizer o seguinte, não esqueçam da Unimentor.
teremos live nas terças e quinta-feiras e diariamente teremos as nossas dicas. Chicão na segunda, Prachá na terça, Moscoso na quarta, Nery na quinta e Daniel na sexta. Perpétuo, mais uma vez,